porque a gente vai salvar esse vídeo pro YouTube, tá bom? E aí, Então, galerinha, meu nome é Patrícia Peixoto Gameplays, trazendo mais vídeos de áudio sobre plantas pra vocês. oh my God, não, sei não, viu? Vai pro YouTube isso aí, viu? Vai pro YouTube. Então tá, depois você vai poder ir lá no YouTube e você vai poder assistir aí essa aula, né? Relembrar, matar a saudade, até mesmo dar risada com seus colegas. Lembrando, tomem cuidado com o que vocês estão falando aqui, tá bom? Ah, hoje não tem poema, hoje não tem poema. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Que bom. Então, atenção, preparados, desliguem seus microfones. Deixa eu dizer só um negocinho. Só tia Sardi. Mano, eu contei um poema pra Felipe, velho. Felipe rachou o bico, mano. Eu disse, não vou contar nessa aula, porque senão acha que a Patrícia vai me banir da escola. Com certeza. Vou banir você do grupo. Não, eu tô brincando, vou não. Vamos lá então. Fecha os microfones. Atenção para a primeira pergunta do quiz. Questão número 1. Preste atenção. O termo fotossíntese significa síntese pela luz, sendo o processo pelo qual plantas, algas e algumas bactérias se alimentam da energia luminosa para produzir os seus filhotes. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro? É pra falar em voz alta ou no chat? Não, fala aqui, pode falar aqui, normal. Vamos ver. Eu acho que é falso. É isso, não. Quem acha que é verdadeiro? Verdadeiro. É, Isso eu não sei. quem acha que é falso? Eu. Por que você acha que Quem é acha que é falso? falso vai votar. Ei, Doug, manda o poema no Discord que eu esqueci como era. Doug. Não, não vou falar não, não vou falar não. Não vou falar. Felipe, Vai ser Deus me Felipe, cuidado, a gente tá gravando, viu? Tudo que você falar pode ser usado contra você, cuidado. Tá Melhor é a foto. Felipe, pra você, é verdadeiro ou falso? Falso. Por quê? Porque fotossíntese na verdade, a planta meio que respirando o ar carbônico e soltando oxigênio. Sim, e só isso? É. Não, eu acho que é verdadeiro. É verdade. Por que, Deville, você acha que é verdadeiro? Por quê? Porque acho que a fotossíntese, ela consiste também em pegar a luz solar. Não só, tipo, ela usa a água e o sol. Então, é verdadeiro. Não exatamente o oxigênio em si. Então, acho que é verdadeiro. Bom, então a gente tem aqui uma divisão de respostas, né? A gente tem aqui uma metadinha, parece. Né? É. Verdadeiro. Luiz Henrique falando, verdadeiro. Vamos ver então qual é a resposta? Ai, mata lá. Ah, é o gênio? Era um menino da rapadura. Ah, o menino da rapadura. É. Mas, nossa, Então vamos lá. Vamos. Vamos ver se é verdadeiro ou falso. Atenção. É falso, gente. Falso. Agora, por que é falso? Vamos ver aqui a resposta original. Olha aqui, ó. O termo fotossíntese significa síntese pela luz, sendo o processo pela qual plantas, algas e algumas bactérias utilizam, não se alimentam, utilizam a energia luminosa para produzir matéria orgânica. Então, a fotossíntese é o principal meio de produção de energia dos seres autotróficos. Esse processo, como alguns de vocês aí mesmo falaram, geralmente utiliza gás carbônico e água para a produção de matéria orgânica na forma dos glicídios, a qual servirá de alimento para o organismo, liberando também gás oxigênio para a atmosfera no seu processo. Percebeu que não é o fato da planta produzir ou fazer o seu próprio alimento através da fotossíntese que vai fazer ali alguma produção de filhotes? Vocês viram isso? Olha aqui, filhotes. Será que as plantas produzem filhotes? Então, Uma bolota no meio do a gente pegou e trocou. Tia, Passa Oi. 2 semanas, vai ter uma hora que a gente vai voltar. aí vai essa bolinha água. Como é, Felipe?
Aí tem uma hora que a gente vai voltar pro WhatsApp, ou é só do Meet até o final? Ah, eu gosto mais do Meet. O que vocês acham? Obrigado, Tia. Obrigado. Eu curto mais o Meet. Acho mais legal o Meet do que o YouTube, por exemplo, o WhatsApp. Eu acho mais legal o Meet. A gente interage, faz pergunta, conversa, dá risada. Eu gosto de conversar com vocês. Vocês são top. Bichinho. Tem poema no final da aula. Né? Cordal. Então, aí o que acontece aqui? A tia Patrícia fez o seguinte, ela tirou algumas palavras, trocou o sentido para ver se vocês se apercebiam disso. Mas que bom que alguns de vocês entenderam aí a questão da fotossíntese, a produção aí, né, a liberação, troca gasosa, né, pela produção do seu próprio alimento. Isso é muito interessante. Então, como a gente sabe, a gente vai pegar aqui o conteúdo da página 37 para a gente analisar o que foi colocado aqui, tá? Então, aqui as características gerais das plantas. Bom, elas são classificadas como pertencentes ao reino Plantae. São seres autótrofos que produzem o seu próprio alimento. São considerados seres vivos pluricelulares, ou seja, que contêm um grande número de células que apresentam clorofila, que é o pigmento esverdeado, né, que está ali numa organela chamada cloroplasto, que é encontrada ali nas células vegetais. E também as plantas são responsáveis pela fotossíntese, que daqui a pouco a gente vai falar bem direitinho qual é o processo. Aqui, não, ó. é sério, eu já tô tão acostumada a militar contra o bolso que, meu Deus, já até ouvi cloroquina aqui. Ah, você vê como é que é? Militância. Verdade. É a palavra-chave do momento, né? Cloroquina, né? Mas é clorofila, viu que eu tô falando? Olha, eu não tô falando cloroquina não, tá ok? Eu tô falando clorofila, ok? Então vamos lá. Ok, que é isso? Então a fotossíntese, ela é o quê? Olha aí na sua página 37. Fotossíntese é o processo onde as plantas, as algas, as cianobactérias, que são aquelas que realizam a fotossíntese e produzem seu próprio alimento, vão se ater através da energia solar, certo? Então elas vão recepcionar a energia solar através das folhas, né? Através ali da parte que tem a composição da clorofila. Quase falei cloroquina agora de novo. E para que isso ocorra, né? A gente precisa, além da energia luminosa, a gente também precisa de água, gás carbônico e da clorofila para que isso aconteça, né? Mas é claro. Claro. Então, nas plantas, a fotossíntese ela vai ocorrer nos cloroplastos, né? Que são as organelas que estão dentro da célula vegetal. E no final desse processo, a gente tem a produção do quê? Da glicose, que é utilizada pela planta como produção de energia, ou seja, o seu próprio alimento, e aí ela consegue liberar o oxigênio para a atmosfera. Então perceba que processo bem complexo é esse que a planta trabalha. Ela retira a luz solar do ambiente, através da captação da luz solar, ela vai conseguir liberar gás oxigênio pela troca do gás carbônico. Ela também libera um pouco de água, que acaba trabalhando com a questão aí do equilíbrio da temperatura externa do ambiente. E também ela consegue liberar aí a produção da glicose, que é o seu próprio alimento, que ela vai retirar a energia da glicose para poder sobreviver. Show de bola! Caramba, meu! Vamos para o número 2. Preste bem atenção nas imagens e acentue aí junto com a análise da frase afirmativa. Você tem que me dizer só se ela é verdadeira ou falsa. Então tem aqui, plantas avasculares. Lembrando o seguinte, fique atento à palavra-chave, ela já pode ter passado por aqui, fique atento. Plantas avasculares são vegetais que não apresentam estruturas de vasos de transporte, nomeadamente xilemas e floemas, e tais plantas, por apresentarem menos material estrutural, decompõem-se mais rapidamente do que as vasculares. Então, são exemplos de vegetais avasculares, as algas e as briófitas. Isso é verdadeiro ou falso? Vamos ver. Verdadeiro ou falso? Será que eu vou quebrar a cara nessa aí? Acho que é verdadeiro. Verdadeiro. Na minha opinião, eu acho que é verdadeiro. Você acha que é verdadeiro? Por que você acha que é verdadeiro?
Eu acho que é verdadeiro pelo motivo que eu acho que é verdadeiro. Ah, só por isso. Somente por isso. Tinha um advogado, não é? Hein? É o quê, mano? Oi. Minha mãe tá Oi? mirando na minha com um taco de beisebol, tia. Minha mãe tá aqui atrás de mim, mirando com um taco de beisebol, dizendo, se você tirar um zero nessa prova, um taco Mas de beisebol. valha. Deixa eu falar aqui no grupo uma coisa. Só um minutinho, tá bom? Eu tô percebendo que alguns alunos não estão conseguindo entrar aqui no Google Meet. Eu vou enviar para vocês aqui alguns frames, né? Alguns flashbacks aqui da nossa aula. Tá bom? Para vocês poderem participar aqui pelo WhatsApp, tá bom? Alguns prints. Então deixa eu voltar aqui, ó. Eu vou voltar aqui, ó. Tá bom? Nessa daqui, nesse termo aqui. E vou filmar aqui, ó. Peraí. Eu vou ficar filmando aqui pro 7º ano também. Tá bom? Então tá aqui, ó. Ok. Então nós estamos aqui na nossa aula de revisão. A questão 1 é: o termo fotossíntese significa síntese pela luz, sendo o processo pelo qual plantas, algas e algumas bactérias se alimentam da energia luminosa para produzir seus filhotes. Essa questão aqui é verdadeira ou falsa? Tô colocando lá no grupo porque o nosso querido João Arthur não está conseguindo entrar. Peraí. Vocês podem responder aqui no grupo do WhatsApp, tá bom? Acompanhando aqui a nossa revisão. É falso. Aí eu vou fazer aqui a gravação, tá bom? Deixa eu fazer aqui a gravação e eu vou ficar postando lá. Tá, peraí. Então, quando a gente viu aqui, ó, a questão 1, ela é falsa. Por quê? Porque as plantas, elas não vão ali, né, se alimentar, né, da energia luminosa, né, a energia do sol. Elas não se alimentam da energia do sol e muito menos produzem filhotes, né? Elas se reproduzem, mas para outros seres, outras espécies. Então, essa daqui é a frase correta, né? Onde nós vemos que a planta, ela utiliza energia luminosa para produzir matéria orgânica e ela também, ao mesmo tempo, vai ser responsável, a fotossíntese, né? Vai ser responsável como principal meio de produção de energia dos seres autótrofos, como sendo seres que produzem seu próprio alimento, ok? Então, aqui está dizendo que esse processo utiliza gás carbônico, água, para a produção de matéria orgânica na forma de glicose e servirá de alimento para o organismo da planta, né, liberando o oxigênio para a atmosfera, ok? Aí eu já vou mandar daqui a pouco, a gente está aqui na número 2, estamos aqui agora, vou gravar agora a número 2. E agora a gente está aqui na questão 2, né? Plantas avasculares são vegetais que não apresentam estruturas de vasos de transportes, nomeadamente xilemas e floemas. Essas plantas podem apresentar ali menos material estrutural, ou seja, tem menos estrutura, né, menos corpo para suportar a estrutura, e se decompõem mais rapidamente do que as vasculares. E são exemplos de vegetais avasculares as algas e as briófitas. Verdadeiro ou falso? Quem acha que é verdadeiro? Verdadeiro. Tem certeza? Eu acho que é verdadeiro. Verdadeiro. Bom, então a maioria de vocês acha que é verdadeiro, né? Tem alguém que acha que é falso? Quem acha que é falso? Ninguém? Mas rapaz, tá bom. Eu tô estranhando. Tá estranhando, né? Tô estranhando. Então vamos lá. Então vamos para a nossa resposta aqui da questão 2. A maioria diz que é verdadeiro. Vamos ver aqui então. É verdadeiro, pessoal. Muito bem. Olha aqui, ó. Aqui na página 39, você consegue ver que as plantas avasculares, elas são bem pequenininhas,
certo? Desligue esse microfone para nos ajudar aqui com a interpretação dos textos, tá? Então, as plantas avasculares, elas vão ter uma maneira mais lenta de transportar água e nutrientes. Então, a altura dessas plantas geralmente não ultrapassa 10 centímetros. Então, elas têm uma estrutura bem pequenininha. Elas são pequenas, são simples, elas precisam de um lugar mais úmido e com pouca luminosidade para poderem se desenvolver. Elas crescem nesses ambientes. Então, a gente tem aqui como exemplo os musgos, que vai crescer ali nos troncos das árvores, né? Perto das rochas, né? Parece aquele tapete bem aveludadinho, né? E aí a gente também consegue observar Lá do Rio de Janeiro. que a gente consegue observar que essas plantas, elas também evitam a ocorrência da erosão. Por quê? Porque elas acabam servindo também de abrigo para pequenos animais e alimentos também para alguns mamíferos, pássaros, peixes. Então as raízes delas vão segurar o solo, evitando aí então a degradação do solo. E a gente também consegue observar aqui que as briófitas, elas não terem vasos capilares, né, fazem elas ter essa formação dessa palavra avasculares. Toda vez que a gente pega uma palavrinha que tem o A no início, significa que não tem. Então, vascularidade significa vasos. Avascular é que não possuem vasos, ok? Tudo bem até aqui? Tia, Oi? tia, Pois não? o que você ficaria se soubesse que os caras cortaram uma árvore para colocar um pôster sobre uma árvore? Ah, meu pai, nem sem sentido, né? Meu Deus. Mano, o que eu Eles viram os chaves. Onde é que Não, os a caras vão? humanidade é assim mesmo. Os caras veem uma parede que não é pra sujar e os caras escrevem lá. Não suje. Pronto, vamos então aqui para nossa terceira. A gente tem aqui mais uma curiosidade, olha que interessante. Quando um terreno sofre algum tipo de dano, como desmatamento, por exemplo, as espécies vão retornando para ele lentamente de maneira natural. As primeiras espécies a se instalarem são chamadas de espécies pioneiras. As briófitas desempenham esse papel ecológico. Essa espécie produz substâncias que auxiliam na fragmentação do substrato, contribuindo para a formação do solo, aumentando a umidade disponível e permitindo o crescimento de plantas maiores. Olha que interessante! As briófitas trabalham diretamente na recuperação das áreas que sofreram com o desmatamento e elas voltam a crescer ali de novo. Interessante, né? É tipo como se fosse a sua pele. Quando você se corta, ela automaticamente não vai começar a passar por um processo de regeneração? É como se fosse a pele sendo regenerada aqui no meio ambiente. Muito interessante. A planta olha e fala, ai, galera, Agora o nosso novo desafio aqui, a questão 3, ó. Olha a imagem e olha aqui a questão, ó. São plantas vasculares, ou seja, que possuem a presença de vasos condutores de seiva, que possuem raiz, caule, folha e sementes. E alguns exemplos de gimnospermas, ó, tá falando de gimnospermas, tá? Então tá dizendo gimnospermas são plantas vasculares com presença de vasos condutores de seiva que possuem raiz, caule, folha e sementes. Alguns exemplos de gimnospermas são as sequoias, os pinheiros, as araucárias, dentre outras. Isso é verdadeiro ou falso? falso. Eu acho que é falso. Falso? Alguém acha que é verdadeiro? Verdadeiro. Verdadeiro. Sim, é verdadeiro. E se for fácil, eu arregaço essa tela. Quem acha que é falso? Acho que só eu mesmo. John. Já só eu. Eu acho que só eu mesmo que eu sou trouxa. Hã? Todos nós somos trouxas, gente. Então é falso? Pra mim é falso. Tem alguém que acha que é verdadeiro? É verdadeiro. Bom, então tá dividido aqui, né? Verdadeiro. Carlos, você acha que é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Por quê? Agora diga sua opinião. Diga a sua opinião. Basicamente, né? Eu não sei porquê, mas eu acho que é Pra falso. mim, quem é?
Verdadeiro. Quem falou agora verdadeiro foi o Lucas? Verdadeiro. É, e é verdadeiro por quê? Por que é Eu verdadeiro? acho que pelo menos. Eu acho que Porque pelo menos como uma pessoa tem que. vasos condutores de seiva, a planta vai ter caule, raiz, folha, semente. É. Vamos ver então aqui a resposta. Ó, pelo menos uma pessoa que estudou nessa vida deve ter ido angiospermas na vida. Não é possível, cara. Bom, então vamos lá ver a resposta, né? Tá bem dividida aqui no grupo, meio a meio. Vamos ver aqui então, ó. É verdadeiro. Então, as gimnospermas, de fato, elas têm vasos condutores de seiva, raiz, caule, folha e semente. Elas só não têm o quê? Elas não têm frutos, certo? Ó, nem flores também elas não têm, né? Opa. Não é pteridófitas não, peraí. Não é pteridófitas não. O que aconteceu aqui? Ué, eu coloquei as pteridófitas? Não. Oxi. Cadê a explicação? Cadê a explicação O que tá das gimnospermas? O que tá acontecendo aqui? Olha, o que tá acontecendo nesse apartamento? Deu tilt aqui no slide. Ah, rapaz. Chamaram Não, mas espera aí que a gente vai lá agora. Vamos lá, ó. Na página 42. Na página 42 tá dizendo lá, ó. Página 42, aqui, ó. Tá dizendo aqui, ó. Que as gimnospermas, elas, o nome gimnosperma significa sementes nuas, certo? Elas não apresentam frutos, mas elas vão apresentar vasos, né? Ou seja, a parte vascular ela tem, ela vai ter caule, ela vai ter folha, ela vai ter semente, né? Bem direitinho como a gente viu aqui, ó, na nossa afirmação. Então, as gimnospermas, a gente tem aqui alguns exemplos, né? Podem ser as sequoias, os pinheiros, as araucárias, como a gente tá vendo aqui, ó, no livro, na página 43, tá vendo? Tô mandando bem direitinho pra vocês aqui no grupo, pra vocês acompanharem também, tá bom? Horas, meu slide não funcionou, mas não é por isso que a gente vai deixar nossa aula cair, que conversa. Vai direto. Que isso, Wilson? Que isso, O cara que isso. falando. Pronto, vamos então agora para nossa próxima questão, a questão 4. Olha, já estamos quase encerrando. Ó, fiquem atentos aí, viu? As palavras-chave, viu? Que eu não vi até agora. Ficam atentos aí às palavras-chave, tá bom? Tia, Bom, sério, tia. pessoal, vamos agora observar aqui, tá? Questão 4. Atualmente são conhecidas cerca de 350 mil espécies de plantas e desse total, mais de 250 mil são gimnospermas. A palavra gimnosperma vem do grego gimangeios, que significa bolsa, e esperma. Essas plantas representam o grupo mais variado em número de espécies entre os componentes do reino plantae e metafita. Isso é verdade ou é falsidade? Eu acho que é verdadeiro. Você acha que é verdadeiro? Eu acho que é verdadeiro também. Você acha que é verdadeiro? Por quê? Quer ver que eu vou ser trouxa de novo? Falso. Mas peraí, É sério, tia. eu acabei de ler pra vocês aqui na página 42. Não foi? Quer ver que eu vou ser trouxa de novo? Quer ver que eu vou ser trouxa de novo? É falso. Acabei de ler aqui pra vocês a página 42 do livro. Né? Tia, você não tem noção, tia. Tenho Eu não. coloquei um toque final. O quê? Sabe o toque do FBI? Sabe o toque do FBI? Toda vez que eu me mando uma mensagem no WhatsApp, aparece o cara gritando, FBI, mano, eu dormindo, carros meia-noite, perguntando, ei, mas qual é a atividade de literatura? Mano, eu tive um ataque. Nossa. Cala a boca, Jefferson. Opa, olha o telefone. Deus. Atende o telefone. Mano, o toque é muito alto. Você não tem noção, cara. É muito, mas muito Agora alto. diga pra mim, Jefferson, você que tá aí gostando mesmo da atividade
Isso aqui que a gente Cuidado tá com lendo o é que verdadeiro ou vocês pedem. falso? Cuidado com o que vocês pedem, viu? Cuidado. Verdadeiro. Mas alguém acha que isso aqui é verdadeiro? A maioria diz que é verdadeiro, né? Eu. Tem um bagulho errado aqui, calma aí. Tem alguma coisa errada aqui? O que é que tá errado aqui? Eu não sei o que é que tá errado. Tô desconfiando que alguma coisa não está certa aqui nesse negócio. Aqui tá falando das gimnospermas, hein? Como assim? A minha foto? Não, só a foto. Não. Podemos ir então para a resposta? Pode. Beleza, então vamos ver aqui a resposta. É falso, galera. Olha aí, ó. Por que é falso? Não fica pronto, bolsa. Gente, Olha aqui porque é falso, ó. Presta atenção. Quem são as espécies com cerca de 350 mil espécies distintas de plantas? São as angiospermas, certo? Acertei! Isso. As angiospermas vêm do grego angeios, que significa bolsa e esperma e semente. As gimnospermas, aqui como a gente falou na questão anterior, ó, o nome gimnosperma significa sementes nuas. E o nome angiosperma significa bolsa. Por quê? Porque as angiospermas, elas produzem o quê? Os frutos, não é? Que ficam protegendo as sementes no seu interior. Como se fossem mesmo umas bolsas que vão proteger ali os embriões. Não é isso? E aqui, ó, a gente tem as gimnospermas, que a gente já falou na questão anterior, ou seja, as gimnospermas, elas têm a nomenclatura de sementes nuas, né? Não apresentam frutos para proteger as sementes. Por isso que ela recebeu essa denominação, tá? Já as angiospermas, né? Elas são as plantas que têm a maior biodiversidade do mundo e são encontradas em diversos biomas. E elas contam com uma infinidade de especializações e adaptações. Por quê? Porque elas caracterizam-se pela presença de flores e frutos que vão revestir as sementes, principalmente contribuindo para a dispersão delas, ou seja, para novas fecundações e novas, vamos dizer assim, apresentações de novos seres viventes aí, certo? Ótimo! Deu para pegar vocês aí, né? Peguei e fiz uma pegadinha, né não? Não falei que eu ia errar. Fiz uma pegadinha aí pra vocês, né não? Eu acho que esse bagulho do telefone tá me afetando depois de ver essa foto de feliz. Não é possível, cara. Mas olha, que coisa terrível. Agora, nós vamos para a nossa questão número 5, certo? 5. Não conta questão não, Vi. Opa! Vamos para a questão número 5. Opa! Que lindo, Nana. Vamos para a questão número 5 agora. Opa! Galera, Foi? Vai ficar bom. galera. acabou as perguntas. Opa, nós vamos para a questão número 5. Opa! Vamos para a nossa questão número 5. Opa! Então tá aqui a nossa questão número 5, né? A nossa questão número 5 está falando sobre a nosso estudo de polinização, não é isso? Polinização é um processo. Tá, polinização é o processo de transferência de células reprodutivas masculinas para o receptor feminino da flor. Verdadeiro, já digo logo. Calma, Verdadeiro. peraí, deixa eu terminar de ler. Uai, meu pai. Essa transferência acontece por meio do pólen, uma vez que o gameta masculino encontra o gameta feminino e aí ocorre a fecundação. Verdadeiro. Verdadeiro ou falso isso aqui? Verdadeiro. E se você tiver errado? A outra também parecia fácil, assim, preste atenção. Avalie a situação, avalie. Eu te importo, você não Que é? Verdadeiro. Não faz esse
joguinho psicológico. Ué, Verdadeiro. deixa eu ver como é que tá aqui o pessoal no grupo. Verdadeiro. É? Verdade. Verdade. Ok. A maioria, Quando- sem dúvida nenhuma, está dizendo que é verdadeiro. Verdadeiro. É? Bom, vocês estão dizendo que é verdadeiro. A grande maioria é assim, esmagadora. Então vamos ver agora. Atenção para a resposta. É verdadeiro, sem Sabia que era dúvida. verdadeiro. Muito bem. Não. Tá aqui, ó, na página 45, você consegue ver que o processo de transporte do pólen até a parte feminina da flor, onde está o óvulo, né? A gente chama esse processo de polinização. Então, ele ocorre quando os grãos de pólen, eles vão atingir ali a estrutura reprodutora feminina da flor, que a gente chama de estigma, tá? Então, ela vai germinar dentro do tubo polínico e vai levar ali o gameta masculino do grão de pólen até o óvulo. Então, depois da fecundação, o embrião vai se formar e se desenvolver a semente. E depois, protegendo a semente, tem o desenvolvimento do fruto. Então, dependendo da espécie da planta, a polinização vai ser feita por meio de alguns animais, como alguns insetos, alguns pássaros, morcego, abelhas, né? Então, nesse caso aqui, as flores, elas são, assim, muito chamativas para atrair a atenção desses bichinhos, né? Desses animaizinhos que a gente chama de polinizadores. Quando é feita pela ação do vento, geralmente elas não vão ter cores muito chamativas, né? Elas vão ter já também uma estrutura que vai favorecer o vento levar, né, as suas estruturas de pólen. O vento levou. Isso, até o tubo. Então, quando as flores são chamativas, atraentes em seu aroma, em suas cores, é para garantir que os animais polinizadores possam fazer a reprodução das plantas, ok? E aí, vocês gostaram do quiz? Sim, bastante. Show, né? Muito. Top! Que bom! Muito.